Bem-vindos ao Congresso Internacional Conexões 2020, a educação gerando redes de transformação. O Conexões é uma realização pela parceria Combrage e Instituto Alfa Lumen. Apresentamos agora o painel do Combrage com o tema Motivação e Protagonismo na perspectiva da transformação social. Para apresentar esse painel, recebemos o palestrante Afonso Galvão e o palestrante Alexandre Coimbra. E para fazer a moderação, recebemos Andresa Belota. Passo agora a palavra para a professora doutora Ângela Virgolin, presidente do Combrage, para dar as boas-vindas. É com muita alegria que eu dou as boas-vindas aos meus queridos Afonso Galvão e Alexandre Coimbra, em nome do Combrage, em nome do Instituto Alfa Lumen. Eu agradeço a presença de vocês, agradeço que vocês tenham aceitado o nosso convite, né? Tenho certeza que essa mesa é muito esperada, uma mesa importante, que nós vamos falar sobre questões importantíssimas da motivação. Hoje de manhã nós tivemos uma palestra incrível com Del Sigli, falando também sobre questões da motivação na condição underachiever, nas pessoas baixas realizadoras, né, que fracassam na escola, etc. E a gente já começou a mexer, né, aqui com o nosso público, com relação a esse tema instigante, né, e tão necessário para a área de altas habilidades. Então, bem-vindo vocês ao nosso congresso, e bem-vinda também, Andresa, né? Obrigada por mediar essa mesa, e tenhamos todos uma ótima palestra. Obrigada. Bem, então, boa tarde. Quero dizer da minha felicidade, da honra que eu senti ao ser convidada para estar aqui moderando essa mesa. E, assim, agradeço muitíssimo também ao professor Alexandre Coimbra, Afonso Galvão, por terem aceitado esse convite, por estarem aqui falando desse tema tão importante, principalmente porque, ao longo desses dias todos de congresso, nós estamos ouvindo palavras como desafio, inovação, transformação, mudança, né? E aí nós ganhamos de presente, né, essa mesa que vai falar de algo fenomenal, que é a motivação, o protagonismo, né? E como tudo isso pode contribuir para a transformação social. E aí a gente sempre precisa lembrar, né? Eu acho que assim, isso foi o que mais me trouxe alegria em participar como moderadora dessa mesa, é que toda mudança implica numa decisão, uma decisão pessoal, né? E essa decisão, ela é algo que eu preciso estar realmente motivado, eu preciso querer fazer. Não adianta ter o desafio e dizer que eu preciso transformar se eu não estiver pessoalmente envolvido, comprometido com esse processo. Então, mais uma vez, eu quero dizer que esse painel, ele é um presente que com certeza nos fará refletir muito sobre as questões totalmente significativas em relação a essa motivação, esse protagonismo, essa transformação social que cada um de nós pode contribuir. Então, sejam bem-vindas. Eu agora vou fazer uma breve apresentação, né, dos nossos palestrantes. Quero dizer para vocês, né, que o professor Afonso Galvão é pesquisador do Instituto Expert Brasil, psicanalista, membro da Escola Lacaniana de Psicanálise de Brasília, psicólogo pela Open University em Londres, mestre e doutor pela Universidade Reading, da Inglaterra, com pesquisa na área de psicologia educacional, pós-doutor pela Faculdade de Educação da Universidade Alberta, no Canadá, especialista em psicoterapia humanista e counselor therapy, ambas também pela Universidade Reading, graduado em música pela Universidade de Brasília, foi professor visitante do Departamento de Psicologia da Universidade da Flórida, foi professor dos programas de Educação e Psicologia da Universidade Católica de Brasília, onde também atuou como pró-reitor de pós-graduação e pesquisa e como reitor. E o seu foco principal de pesquisa é a aprendizagem expert, particularmente os aspectos vinculados à motivação a longo prazo.
E o professor Alexandre Coimbra, né, ou Alexandre Coimbra, é psicólogo, palestrante e escritor, mestre em psicologia clínica pela Pontífica Universidade Católica do Chile, terapeuta familiar de casais e grupos, fundador do Grupo Terapêutico de Homens, iniciativa pioneira de debate frequente sobre as masculinidades, é colunista do portal Lunetas e da revista Crescer, e é psicólogo do programa Encontro com Fátima Bernardes, da Rede Globo. Autor de Cartas de um Terapeuta para os Seus Momentos de Crise, lançado pela editora Planeta em 2020. Quero dizer que foi assim, eu fui conhecer um pouco mais vocês, né, antes desse momento do nosso painel, e fiquei encantada com os significativos contributos e a sensibilidade e também a significância do que vocês têm trabalhado em prol do olhar para o ser, esse ser humano que é único e que pode transformar a sua e outras realidades. Então, sejam bem-vindos. Eu agora passo a palavra para o professor Afonso, para que possa iniciar a sua fala, lembrando que cada palestrante terá 30 minutos e peço ao público, né, que primeiramente sejam bem-vindos também a esse painel, e peço ao público que possa estar disponibilizando as suas perguntas pelo QIA que tem aqui abaixo, eu vou também reforçar aqui no chat. Professor, a fala é sua, sinta-se à vontade. Seu microfone está mutado, professor. Boa tarde a todos. Quero começar agradecendo o convite da professora Ângela Vergolim, minha parceira de tantos anos, muito querida, por esse convite, né? E a todas as pessoas, e em nome dela, e por meio dela, a todas as pessoas que estão envolvidas com essa importante conferência. Começo dedicando essa minha fala ao professor Carl Anders Ericsson, que me acolheu no Florida State University no biênio 2016-2017. Tivemos reuniões, conversas, pesquisas e produção muito interessantes sobre expertise, mas nesse ano, infelizmente, o professor Ericsson nos deixou em junho, perdeu a luta para a Covid, e ele realmente faz uma falta muito grande. Uma pessoa que ainda poderia contribuir muito. E então eu dedico essa fala ao professor Carl Anders Ericsson. Começo falando um pouco sobre ele, no contexto já do meu trabalho, né? O professor Ericsson estudou com Herbert Simon. Herbert Simon, ele foi o Prêmio Nobel de Economia de 1978 e fez um estudo de economia, mas o estudo dele, ele era um sujeito que trabalhava na articulação das áreas de psicologia, informática e inteligência artificial, tanto que ele ganhou o prêmio Alan Turing também, em 75, e basicamente o que Ericsson e eu tivemos uma oportunidade de falar sobre Herbert Simon e o trabalho dele, e o que ele me disse foi o seguinte, que Simon dizia para ele que durante a vida dele, ele tinha se dedicado basicamente a uma ideia fixa, que era esse conceito de tomada de decisão. Ele passou 20 anos desenvolvendo essa ideia e que se isso tivesse dado errado, nada teria acontecido na vida dele. Ele basicamente teve uma única ideia na vida e apostou certo, ao que parece, né? E isso acontece com muitas pessoas, com muitos experts, né? que são inovadores. Eles se dedicam a uma área e acabam, depois de um tempo expressivo, trazendo uma contribuição importante para essa área. Uma vez, entre os participantes que eu tive ao longo da minha vida, eu entrevistei uma violinista brilhante para uma pesquisa que eu estava fazendo. Essa violinista, ela havia ganho recentemente o concurso Rainha Elizabeth na Bélgica de violino, que é um dos concursos mais difíceis, uma das competições de violino mais difíceis do mundo. E ela estava na faixa aí dos seus 35 anos, na época em que eu a entrevistei. Ela tinha 2 filhos na faixa aí dos 10, 11 anos de idade, e nenhum deles estudava violino. E
eu perguntei para ela, nossa, você sendo uma violinista tão brilhante, tão destacada, seus filhos não tocam violino e nenhum estuda música? Aí ela falou, eles não querem estudar música. E eu acho que eu não devo forçar, porque violino é muito difícil e as recompensas são incertas. Então, para alguém realmente se dedicar a uma carreira no violino, essa coisa tem que partir da própria pessoa. Eu não me vi numa posição em que eu pudesse instigá-los a isso, até porque as, as, os exemplos, inclusive, que eu tenho da minha própria família, de pais que colocaram os filhos para estudar para cumprir um projeto seu, acabaram redundando em muito fracasso e em muita frustração por conta de que esse projeto não era um projeto da pessoa. E eu perguntei para ela, mas um menino de 10 anos de idade tem condições de ter um projeto próprio? Ela falou, condições perfeitamente, ele tem desejo e ele já se relaciona com objetos. Eu falei, meu Deus, mas que resposta psicanalítica é essa? Ele tem desejo e ele se relaciona com objetos? Não é? Vindo de uma violinista que não parece se interessar por temas tão afeitos à psicanálise, mas não, ela estava falando mesmo da experiência dela como mãe, da experiência dela como irmã e da experiência dela de inserção social no mundo, né? Então, eu não estudo tanto superdotados, eu estudo experts, eu estudo pessoas que se tornaram muito boas naquilo que fazem e que deram contribuições de alto nível para aquilo que fazem. Ultimamente, em minhas pesquisas, eu tenho diferenciado, e no último artigo até que eu escrevi com a Ozeni Ribeiro, a gente tem diferenciado entre experts inovadores e experts técnicos. Né? Os experts técnicos, eles chegam a um nível muito alto em uma área de desenvolvimento, mas eles não trazem, digamos assim, inovações capazes de romper com os paradigmas existentes até então naquela área. Dou um exemplo. Né? Nós temos em música muitos compositores que são de alto nível, mas que não rompem com os padrões. E nós temos, por exemplo, um compositor como Arnold Schoenberg, né? Que ao escrever a harmonia tradicional não é suficiente para ele, ele vai então ousar avançar, explorar e segue para um outro tipo de técnica que ele chama de técnica dodecafônica, onde ele trata cada tom, cada semitom da escala musical de um modo próprio e cria uma harmonia, uma estrutura harmônica capaz de dar conta disso. E com isso ele leva a música toda para um outro tipo de proposta, para um outro tipo de exploração. Né? E a gente pode falar o mesmo de James Joyce. Né? Muita gente escreveu romances de muito alto padrão, mas se você pega uma obra como Ulisses, por exemplo, ele transita por tudo aquilo, pelos diferentes tipos de estruturas de romance, e depois ele entra, por exemplo, na técnica do fluxo de consciência, e com isso ele leva o romance para um outro padrão também. E com isso nós poderíamos citar muitas pessoas que são disruptivas em suas áreas e que acabam, então, trazendo uma inovação de tal ordem que transforma a própria área. Esses são os experts, que nós chamamos de inovadores. Então, experts, então, são pessoas que aprendem uma determinada área de conhecimento de um modo muito profundo. Esse processo de aprendizagem é um processo longo, que nas pesquisas do Carl Anders Ericsson, do Harald Wagner e de outros, eles conseguiram inventar metodologias capazes de quantificar esse tempo de aprendizagem, e eles colocaram esse tempo de aprendizagem como sendo efeito de 10.000 horas, ao menos, de estudo individual deliberado. Né? E as inquietações que eu coloquei para o Ericsson nas conversas que tivemos em 2016, 2017, essas longas conversas que tivemos foram da seguinte ordem. Ok, nós sabemos que a prática traz a perfeição desde os tempos gregos. Não é? Afinal, esse é um ditado muito antigo. E vocês foram capazes de quantificar
em pesquisas metodologicamente ousadas, bem elaboradas e bem quantitativas, ou bem quantificadas, né? Mas todo mundo que se torna um expert estudou muito. Essas 10.000 horas são consistentes em diferentes estudos, em diferentes áreas, mas há muitas coisas que nós não sabemos sobre isso, né? Uma delas mesmo entre experts que estudam 10.000 horas, porque alguns experts se tornam, digamos assim, mais experts do que outros, porque alguns dão contribuições mais profundas, porque alguns chegam a um domínio de uma área de conhecimento que é inédita e inaudita. E porque algumas pessoas, não importa se estudam 10.000 horas ou 20.000 horas ou quantas mil horas forem, não conseguem exatamente chegar lá. Não é? Essa era uma segunda questão que nós colocávamos. Uma terceira questão diz respeito ao próprio processo de valoração social disso, né? E Erickson também não tinha muitas respostas fáceis para isso. Há uma expertise básica que todo mundo consegue ao estudar 10.000 horas em uma área, que as pessoas atingem, não é? E há aquelas pessoas que se destacam nessa área por conta das contribuições que dão. Conversamos muito também sobre, por exemplo, casos de expertise. Um caso famoso, por exemplo, é o caso do Charles Darwin, o famoso autor da teoria da evolução das espécies, né? Darwin, ele é sabido dele que ele não tinha grande sucesso na escola, não é? Até o ensino médio, ele foi um aluno apenas mediano. O gênio da família era o seu primo Francis Galton, que deu muitas contribuições na área de inteligência, algumas delas bem controversas, porque envolvem eugenia e teses racistas, que eram bem compatíveis com o pensamento colonizador branco linear do século XIX, dos europeus imperialistas e colonizadores. Mas era o que existia na época. E Darwin, ocorreu de ele ter um vínculo muito grande com a biologia a partir de um certo momento em que ele descobre a biologia, e a biologia vira uma ideia fixa na cabeça dele. Né? A biologia, e dentro da biologia, a genética. Então, ele começa a se envolver com isso de um modo muito profundo. Ele não para... um aluno meu escreveu um trabalho de doutorado tendo como base a biografia de Darwin e os processos de motivação de longo prazo que são vinculados a isso. Então, Darwin ele não parava de pensar sobre isso. É como se esse objeto de conhecimento tivesse tido um impacto tão profundo na vida dele que foi aos poucos se transformando numa espécie de objeto de amor, de ideia fixa mesmo. Então, isso ocorre muito também com experts. Eles, de alguma forma, em algum momento, se vinculam a uma área de um modo muito profundo, e eles constantemente não atuam nessa área porque eles querem algum tipo de recompensa externa, mas por algum tipo de desejo que é muito mais profundo e que é vinculado a uma espécie de pulsão que eu chamo de pulsão epistemofílica, que é uma espécie de pulsão para o conhecimento, pelo conhecimento, para a vontade de aprender. E essa pulsão epistemofílica, em psicologia, nós falamos, né, que de motivação, que tentamos encontrar fatos, coisas, eventos que motivam mais ou que motivam menos. Por exemplo, o apoio dos pais é um grande motivador, o ambiente familiar é favorável à expressão e à aprendizagem desse objeto de conhecimento, é um elemento motivador fundamental também. A coesão da família em torno dessa pessoa que é aprendiz de expert é um grande fator.
Sabemos que, por exemplo, todo expert começa a estudar um objeto, primeiro por pressão externa, depois há um momento de transição, e depois essa pressão externa se transforma em autorregulação, e a pessoa começa a dar conta de seus processos de aprendizagem a partir de uma responsabilidade que lhe é própria. Então, essas coisas todas nós conhecemos. Mas quando vamos estudar a realidade de alguém que se dedica a uma área de conhecimento por mais de 20 anos, por 30 anos, às vezes pela vida inteira, nós começamos a achar que essas formas de se compreender motivação são pobres para conseguirem realmente dar conta do que ocorre com aquelas pessoas ao longo de toda uma vida. Então, nós temos algo muito mais profundo do que a mera motivação. Nós temos algo que é estruturado no desejo das pessoas. Então, nós temos uma relação entre o desejo e o objeto do mundo. É uma relação que se estrutura, não é? Na conta de um certo tipo de falta, não é? Então, o desejo ele deve ser discernido da mera necessidade, da mera demanda, não é? O desejo como algo que tem uma relação com a incompletude, com a falta, um apelo, um pedido que esconde e indica uma demanda, não é? Então essa falta ela é constitutiva desse desejo, porque essa falta ela nunca pode ser preenchida. Então é esse desejo, não é? De se posicionar como um objeto diante do outro que nós acabamos compreendendo de modo mais profundo ao longo dos estudos que fizemos, como estando na base da articulação do movimento de vida inteira que alguém faz em relação a um objeto de conhecimento. Esse objeto cujo preenchimento é perdido, esse objeto de falta, não é? Esse é um objeto que é buscado a vida inteira. É muito comum fazermos isso até quando estamos muito envolvidos com uma área de conhecimento na condição de pesquisadores. Você escreve um artigo e, ao final do artigo, você fica indicando os elementos que não foram preenchidos naquele artigo e que talvez no próximo artigo você vai encontrar e preencher, não é? Então, assim, é um movimento inconclusivo, é um movimento que se estabelece pela falta, cuja falta não cessa de se inscrever, não é? E que se estrutura nesse desejo. E esse desejo se articula, evidentemente, a uma inserção na linguagem e a um desejo de um outro. Quem é esse outro, não é? É esse outro que se articula nos primórdios, no início da experiência, digamos assim, da inserção de uma pessoa no campo da linguagem, não é? E que faz com que os objetos desse grande outro, que são os próprios objetos da ordem simbólica, se estruturem na estrutura desejante de alguém para fazer com que esse alguém, então, passe a perseguir esse objeto de conhecimento. Então, nós vimos muito isso acontecer nos nas diferentes pesquisas que realizamos, né? Quando nós íamos pesquisar, por exemplo, experts e sua relação com objetos de expertise, o que nós compreendíamos, né, é que há aquela ideia que foi até colocada de modo introdutório pelo psicanalista, pelo psicólogo húngaro-americano Mihaly Csikszentmihalyi, no famoso estudo longitudinal dele sobre o envolvimento de artistas com obras de arte, não é? Em que ele viu que os artistas que se dedicavam à obra de arte pelo mero prazer que aquele envolvimento dava, eles acabavam vingando mais como artistas do que aqueles que tinham muitas ambições para além do objeto em si. Eles queriam ser grandes artistas para serem reconhecidos, para serem ricos, para terem dinheiro. E essas coisas não sustentavam o vínculo profundo necessário para que um grande artista aconteça a partir da produção de uma grande obra de arte. Afinal, um grande artista dependente de uma grande obra de arte
e um expert é dependente da sua obra de expertise, né? Então, isso não acontecia. Então, o que nós compreendemos de modo cada vez mais forte no caminho que nós fizemos é que vai ocorrendo uma vinculação entre o expert e o objeto de expertise que acaba se transformando numa espécie de vinculação afetiva de caráter amoroso. É muito comum o expert falar, porque eu amo a minha área, porque eu amo xadrez, porque eu amo a física, porque eu amo... Bem, tem gente que ama até a contabilidade. Eu não sei como é possível alguém amar contabilidade, mas alguém me disse que amava a contabilidade, sabe? Então até contadores podem amar o seu objeto de conhecimento. E aí, quando você vai investigar isso de modo mais profundo, você compreende também que em algumas dessas falas, o que há, na verdade, é um autoconvencimento de que aquela área é uma área de amor. Então, o discurso de autoconvencimento, ele se transforma num discurso amoroso, numa declaração de amor em relação ao objeto. Mesmo em objetos de expertise que as pessoas leigas têm como... alguém está falando aqui que ama estatística, eu falei de contabilidade, hein? Mas deve ter alguém que ama estatística também, claro. Eu gosto muito de estatística pelos resultados, mas não pela estatística em si, porque em termos de pesquisa é muito bom fazer estatística. Então, essa confissão de amor por um objeto de conhecimento, ela torna as coisas mais fáceis também, porque ela coloca você, digamos assim, ela convence você de que aquilo ali é uma relação de amor e não uma mera relação insípida com um objeto de conhecimento qualquer. Mas mesmo quando você tem um objeto de conhecimento, que é um objeto, digamos assim, muito apelativo em termos emocionais, como, por exemplo, tocar violão ou tocar violoncelo, né? O estudo de música, mesmo no estudo de música, há aspectos do estudo de música que são tremendamente maçantes e entediantes. De um modo geral, em nossas pesquisas, o que nós encontramos foi que estudar não é uma atividade inerentemente prazerosa. Estudar um objeto qualquer é uma atividade inerentemente desprazerosa, maçante, e que compete com uma quantidade de outras atividades prazerosas, né? É muito mais interessante você ir ao cinema ver um bom filme do que você ficar em casa, por exemplo, fazendo revisão de literatura para o seu próximo artigo, né? Ou pior ainda, não é? Organizando as referências bibliográficas do seu atual artigo, porque esse é um trabalho maçante ao extremo, por exemplo, colocar aquelas regras e organizar tudo, né? Então, esse é um trabalho braçal complicado. Ou quando, às vezes, você está num momento do seu trabalho, por exemplo, em que você está transcrevendo entrevistas para análise. Não há trabalho mais maçante do que esse. Quando você faz pesquisa qualitativa, é você que tem que fazer a sua transcrição, porque no processo de transcrição, você já vai tendo insights sobre procedimentos de análise. Quando a pesquisa é quantitativa, isso é muito mais fácil, porque você pode simplesmente pagar alguém para colocar a base de dados no computador para você, por exemplo, né? Ou para fazer o trabalho mais braçal. Então, tem isso também. Então, em toda atividade de expertise, há, então, esse problema do estudo deliberado, e o estudo deliberado, somente aspectos dele é que são bons, porque alguém pode falar assim, como é que pode ser chato e maçante você estudar o concerto número 1 para piano de Tchaikovsky, aquele negócio lindo lá, com aquela melodia maravilhosa, né? Professor, Então, com licença, só para lembrar, faltam 5 minutinhos. Eita, bom, tá bom. Eu estou concluindo já, né? Algo maçante como o concerto, algo como o concerto para piano de Tchaikovsky pode ser maçante. Experimente tocar 58 vezes, foi o que um respondente me disse, né? Foi o que um participante de pesquisa minha me disse. Experimente tocar 58 vezes a mesma passagem, depois que você acha que ela está perfeita, 58 vezes. E aí você vai me dizer se é maçante ou não. Tem um momento em que você não suporta mais ouvir aquilo, né? Então, o tema fundamental, então, é o quê? Não é? Há esse momento inicial em que um objeto, por alguma razão, atrai a atenção de alguém,
há um momento em que esse objeto que atrai a atenção de alguém começa a se consolidar nessa atenção. E é um momento em que essa consolidação se transforma num projeto de vida, porque esse objeto de conhecimento se transforma também em um objeto de amor, né? Então, basicamente os processos de motivação de longo prazo, o que chamamos de motivação de longo prazo, porque nós estamos descobrindo de modo cada vez mais inequívoco, é que eles são processos que alimentam relações desejantes que são, na verdade, muito mais profundas do que o que previamente pensávamos, né? Agora, quando há, então, esse vínculo, o que acontece, né? Por que algumas pessoas, então, aprendem mais do que outras? Porque esse vínculo emocional, e aí tem as pesquisas do Antônio Damasio e de outros que confirmam isso, esse vínculo emocional, ele vai acabar influenciando os processos cognitivos básicos. Atenção, memória e percepção ficam muito mais aguçadas, ficam muito mais consistentes, ficam muito mais eficientes quando você está trabalhando num objeto que intrinsecamente é um objeto de prazer, é um objeto que te atrai, é um objeto que se constitui na sua falta. Então, isso é uma tese nossa, né, que nós temos visto sendo confirmada em diferentes instâncias, né? Há trabalhos, por exemplo, sobre estados emocionais e performance, né? Então, estados emocionais afetam a performance para o bem e para o mal. O estado emocional mais pesquisado em termos da sua relação com a performance é a ansiedade, porque ela é mais bem descrita em suas diferentes características e componentes, né? Então, até no processo de trabalho de uma simples equação matemática, você tem, então, processos emocionais envolvidos, e esses processos emocionais podem alterar a sua percepção do objeto, tanto no curto, quanto no médio, como no longo prazo, tanto em relação ao seu desenvolvimento desse objeto, como em relação à sua desistência e descontinuidade de envolvimento com o mesmo. Então, bom, acabou, é basicamente isso que eu queria dizer. Obrigada, professor. Bem, sem delongas, vou logo passar a palavra para o Alexandre Coimbra, para que a gente possa otimizar mais ainda esse nosso tempo e aprender muito mais com vocês, né? Muito obrigado, minha gente aí do Conexões, do Alfa Lumen, do Combrasde. Uma alegria, em primeiro lugar, compartilhar uma mesa com o Afonso, que é esse tipo de pesquisador que orgulha a vida da ciência brasileira, né? Numa época em que a ciência está sendo destruída simbolicamente, inclusive por agentes do Estado, a gente precisa privilegiar e saudar, aplaudir de pé, se possível fosse aqui nessa instância, aplaudir de pé a trajetória, a carreira, a produtividade, a generosidade do Afonso estar aqui com a gente hoje. Eu sou terapeuta de família e até liguei para o Afonso antes dessa mesa para a gente entrar em acordo, né? Eu gosto sempre de fazer isso para não ficarem as apresentações segmentadas, sem um elo de ligação, né? Um elo importante entre elas. Aí eu achei interessante trazer contribuições para a família, sobre a família, né? Então, é disso que nós vamos conversar aqui hoje, que são os desafios da família de um estudante talentoso. Aqui eu não estou fazendo uma discriminação entre um expert e um superdotado, mas eu estou colocando aqui em perspectiva uma relação familiar qualquer que se depara com o aparecimento desse tipo de fenômeno na biografia de um dos seus filhos, netos, sobrinhos, né? Porque a gente vai falar da família como um todo. Então, esse é o tema, desafios da família de um estudante talentoso. Tem desafio, né? Muitas vezes, porque nós vivemos essa sociedade produtivista, que é tão afeita às performances humanas, o sonho compartilhado pelas pessoas é que os seus filhos sejam estudantes talentosos. Mas na hora em que aparece um fenômeno realmente fora da curva,
Isso não é uma coisa que é só delícia, não, tem muita dor envolvida nesse processo. Então, como os psicólogos escutam, o Afonso também faz trabalho clínico, né? Todas as semanas a pessoa escolhe, naqueles 50 minutos ali, o pior do pior da semana dela para te contar, né? Então, a gente está acostumado a escutar os sofrimentos que não são ditos na sociedade, que não são ditos no diálogo social. É um pouco disso que eu quero trazer aqui hoje. E depois a gente pode continuar conversando nas nossas perguntas aí do final. Então, a primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte, minha gente, vamos destruir com a espada de Jedi o conceito heteronormativo cis branco de família, que todos nós aqui nascemos com esse conceito, que é um homem e uma mulher casados, o homem trabalhando, ganhando mais, a mulher pode trabalhar, mas se ela ganha mais, isso já é uma coisa estranha. Se ele está desempregado e ela paga as contas, isso é uma coisa estranha. Se são 2 homens, é uma coisa estranha. Se são 2 mulheres, é uma coisa estranha. Se é uma mãe solo, é estranho. Então, a gente foi acostumado a um modelo muito rígido de família e a gente precisa trabalhar na sociedade brasileira cada vez mais a ampliação desse conceito, né? A gente sair da definição de família, da forma para o conteúdo. Família é aquela entidade coletiva que cuida uns dos outros, que ampara, que socializa, que educa, que recebe a parte mais delicada de cada pessoa, que entra em intimidade, né? Então, qualquer formato de família é legítimo, né? E em qualquer formato de família pode aparecer um estudante talentoso, né? Quero chamar a atenção também para uma frase da nossa cultura, que a família é a base de tudo. Essa é uma frase moralista, que nós da terapia de família, nós veementemente discordamos dessa frase. A família não é a base de tudo. A família é uma das bases da compreensão e da formação da identidade de uma pessoa. Mas ela não pode ser considerada a base de tudo, porque isso é uma sobrecarga, uma responsabilidade, uma idealização impossível de ser correspondida. Por exemplo, uma mãe solo, né, que cuida sozinha dos seus filhos e tem que trabalhar, tem que pagar boleto, tem que cuidar da mãe dela que está em outra casa morrendo, morrendo de medo de ter Covid, ajudar na aula online enquanto o chefe dela está dizendo na câmera, seu filho está aí atrás, etc. Esse tipo de fenômeno, se colocamos toda essa sobrecarga nas costas dessa mulher, a gente está sendo opressor do ponto de vista social. Então, da mesma forma, se uma criança vive numa família violenta e ela escuta que a família é a base de tudo, ela pode se sentir obrigada a manter-se naquele núcleo violento. Então, a família só é lícita quando ela cumpre as suas funções protetoras. A partir do momento em que ela não consegue fazer isso, ela deixa de cumprir essa função e as pessoas têm o direito de buscar outras pessoas para se chamarem de família. Então, hoje nós entendemos família e comunidade como um conceito único. Nós escolhemos pessoas da família. Por que eu estou trazendo isso para abrir a nossa conversa? Porque todos vocês que trabalham com esses jovens tão especiais, né, tão cheios de características notáveis, são família deles. Eu não tenho a menor dúvida disso. Porque vocês ofertam um tipo de amparo que muitas vezes o pai e a mãe não têm condição, não têm preparo, não têm capacitação para ofertar, né? Então, a gente realmente precisa de uma vila para criar uma criança, como se diz no provérbio africano. E família, minha gente, tem a função de ofertar essas duas coisas aqui. Por isso é que é tão difícil, talvez seja o projeto existencial mais complexo da vida de uma pessoa, educar, criar e preparar um filho para o mundo. Porque uma família precisa ser, ao mesmo tempo, raiz e asa. Ela te dá pertencimento, ela te dá uma identidade. Então, o Afonso é Galvão. Ser Galvão é uma coisa que tem uma determinada cultura. Quando ele vai me dizer como são os galvões, ele vai dizer as características típicas daquela cultura familiar. Quando a gente pertence a um núcleo, a gente ganha pertencimento,
a gente ganha essa sensação de identidade. Eu sou um Galvão, eu sou uma Virgolim, eu sou um Coimbra, e assim por diante, né? Mas a família também é responsável por nos dar asas, né? Porque entre todos os Galvões, só o Afonso é Afonso, né? Então, a família nos dá um prenome e um sobrenome. Isso é a metáfora da diferenciação e do pertencimento. O que acontece com esses estudantes de alta performance é que eles são muito fetichizados na nossa cultura. Então, todo mundo fica muito impressionado com esse tipo de desempenho que eles manifestam desde muito cedo. Então, o mundo fica puxando essas crianças e esses adolescentes para eles exercitarem os seus talentos desde muito cedo. Então, eles podem se sentir muito instados a terem as suas asas muito precocemente. E muitas vezes eles vão com asas e com poucas raízes. Com muita asa, mas com pouca raiz. O que quer dizer essa raiz? Quer dizer, talvez, uma maturação emocional que ele possa conseguir para equalizar o tanto que ele vai ser assediado por conta dessa dotação, dessa expertise. Então, raiz e asa é esse equilíbrio instável. A gente nunca encontra esse ponto médio entre uma família que entrega muito para o mundo ou que retém muito. As famílias tem famílias que não soltam, né, os filhos para o mundo. Aquele tipo de família que a mãe quer que o filho more no puxadinho ou no mesmo bairro, ou eles vão... o filho casa, mas continua morando na casa da mãe, né? E tem aquelas famílias que são absolutamente asas e que, às vezes, as crianças, os adolescentes sentem um pouco mais de falta de raiz, né? Então, a chegada da superdotação, né, ou do aparecimento de uma grande expertise num desempenho qualquer, é um espanto, minha gente, é um susto, como qualquer outro. E muitas vezes o mundo, poucas vezes sabe entender isso, porque a dificuldade que a família tem para integrar essa novidade é porque não tem ninguém. Quando aparece uma notícia dita ruim socialmente, por exemplo, o meu filho tem câncer, todo mundo se compadece, vai lá, nossa, você precisa de ajuda, etc. Mas na hora que fala, o meu filho, ele é um garoto de alta performance, ele é um superdotado, o que essa família vai escutar? Você está com a vida ganha, sua aposentadoria está ganha, coisa que eu já escutei de familiares, que eu já atendi de crianças desse tipo, e que escutaram esse tipo de frase. Então, o que acontece? Não existe amparo do mundo às dificuldades que possam ocorrer aqui nesse processo. É disso que eu quero falar aqui hoje para vocês. Então, como qualquer novidade que aconteça com o filho, a família vai precisar realinhar o seu funcionamento a partir dessas necessidades excepcionais daquele filho, né? Vocês que trabalham com essa área especificamente, vocês devem ter zilhões de histórias para contar de famílias que mudaram completamente o seu funcionamento, às vezes mudaram o seu local de domicílio para poder ofertar a essa criança a condição mais benéfica para o seu desenvolvimento, né? Então, aqui, eu quero trazer um desafio muito comum a esse tipo de criança e de adolescente, que é ele ser uma pessoa que começa a ser vista como uma pessoa que a performance dele pode incomodar os pares. Essa performance pode ir deixando essa criança e esse adolescente solitário. Não raro pode levar um bullying aí na história, né? Pode acontecer esse bullying para fazer uma detração invejosa, né? Porque o fenômeno que está ocorrendo aí é a inveja. Não raro, os professores também fazem uso dessa superdotação desse estudante para dizer daquele que não estuda. Então, eles pegam esse cara, colocam ele num certo altar, e a última coisa que essa criança quer, que esse adolescente quer, é isso, porque ele quer pertencer. Ele não quer essa diferença. Isso é um sofrimento para ele. Essa condição, muitas vezes, gera isolamento, incompreensão. Então, o nosso desafio não é pensar só no desempenho
cognitivo, né, dessa criança, do desempenho, da tarefa em que ele é expert, em que ele tem superdotação, mas pensar como é que nós vamos integrá-lo socialmente entre pares. Como é que ele vai se sentir parte de uma comunidade, né? Andrew Solomon, que é um psicólogo, pesquisador norte-americano, autor de um livro belíssimo, chamado Longe da Árvore, que eu recomendo vivazmente, ele coloca que as crianças com alto desempenho têm os mesmos problemas de integração social que as crianças portadoras de seríssimas deficiências. Então, a gente precisa cuidar do ponto de vista da assistência à família, do apoio para que essa família construa recursos para lidar com esse tipo de fenômeno que vai acontecer com o filho e que pode acontecer, inclusive, dentro de casa, na comparação com os irmãos, que eu vou falar daqui a pouquinho. Então, tem uma outra linha tênue nessa história, que não vale também só para esse tipo de criança e adolescente, que é qual é a fronteira entre apoiar e pressionar. Essa fronteira é uma linha muito delicada, né? Então, nós viemos de educações autoritárias, né? Todos nós aqui fomos criados de uma forma autoritária. Nós tivemos o medo como mediador das relações de poder na família, né? Nós todos fomos aquele tipo de criança que o pai ou a mãe dava aquela olhadinha e falava assim, lá em casa a gente conversa. E você passava o resto daquele passeio sabendo que você ia chegar em casa e que você ia levar ou uma surra, ou você ia levar uma bela bronca. Muitas vezes você não sabia por que estava acontecendo, né? Então, o que o autoritarismo ele construiu ainda de resquício nas relações de poder familiar? Uma normalização da pressão e da utilização do medo como estratégia de coerção nas relações entre pais e filhos, né? Então, acho que nós ainda somos uma sociedade que está aprendendo a apoiar, que ainda é muito acostumada a pressionar, porque o maior objetivo é a performance, né? E o problema disso é essa palavra, a expectativa. Então, essas crianças e adolescentes vivem em torno dessa palavra. Essa é a palavra que norteia a identidade dessas crianças e desses adolescentes. Não só na família, mas no mundo social. Elas recebem a expectativa de cada cuidador, da mãe, do pai, da avó. Todo mundo vai ficar perguntando para essa criança como é que estão as notas, como é que está o desempenho dela, como é que está o estudo, quantas horas por dia ela está estudando naquilo ali, etc. Isso pode ser uma expectativa da comunidade. Por exemplo, se dentro do grupo social dessa criança ela for a única que tem esse tipo de característica, ela vai receber uma enorme quantidade de projeção, né, de que ela realize aquelas pessoas. Então, ela vai sofrer essa quantidade de olhos, de olhares, de pura expectativa sobre ela. Às vezes, a expectativa é dos pares, né? Então, esse tipo de criança não pode nunca tirar uma nota baixa, né? O que acontece quando uma criança, um adolescente desse tipo, tira uma nota baixa? Né? Parece que abre uma placa tectônica na sala de aula. E todo mundo fica, nossa, o que aconteceu? Né? O professor entrega a prova olhando para essa criança assim, está acontecendo alguma coisa com você, né? Então, cria uma aura de infalibilidade, né? Como se o erro não fosse permitido a essa criança. O momento de desistência não fosse permitido a essa criança. Momentos de desânimo, de desconexão com a meta. Nada disso é permitido para essa criança. Ela está sempre, ela é cobrada a sempre estar nesse foco infinito de performance. Isso, às vezes, também faz parte da linguagem, da narrativa dos professores e da escola. Então, só para a gente, vou deixar duas frases aqui, que são as frases que eu gostaria que a gente levasse para o olhar para essas crianças e adolescentes.
A primeira é: a pessoa não é a sua performance. As pessoas não existem na vida para performar. As pessoas existem para ser. Ser é um objetivo muito mais profundo, muito mais difícil, muito mais complexo do que performar. Muitas vezes a performance pode esconder tristezas, sofrimentos, raivas e medos de ser que ela não consegue colocar para fora, né? Então, uma pergunta para nós, que somos adultos, que podemos estar diante de crianças e adolescentes desse tipo. O que eu deixo de ver sobre você quando eu olho somente para a sua performance? Os nossos olhares podem ser invisibilizadores de uma parte da identidade, da vida, do coração, dos desejos, dos projetos, dos sonhos dessas crianças, desses adolescentes. Olhar somente para a performance não é olhar para a pessoa. É mais ou menos como você olhar para uma pessoa que traz um diagnóstico psiquiátrico, por exemplo, eu sofro de alcoolismo, eu tenho problemas com álcool, e você olhar somente para a relação dela com a substância, né? Mas ela é um monte de outras coisas. Existem muitas outras dimensões da vida dela que não passam pela relação dela com o álcool. E, portanto, existem um monte de dimensões dessas crianças e desses adolescentes e desses jovens adultos que não passam pela área em que elas têm alta performance, né? Então, como eu estava dizendo, na família, ter um filho dessa natureza também pode ser uma grande treta. Porque os irmãos são um tipo de convivência absolutamente íntima e exaustiva, né? A quarentena que o diga, né? A quarentena é esse ano que não acaba nunca, essa milentena, né? Em que a gente está vivendo pela primeira vez um nível, uma intensidade, frequência de conexão com as pessoas que a gente jamais imaginou viver, com as pessoas com quem a gente mora. E a gente também não imaginou estar afastado fisicamente durante tanto tempo de tanta gente que compõe a nossa rede afetiva. Mas os irmãos, então, são esse grupo social primário que tem essas 4 funções na vida deles, né? Quem tem mais de um filho, né? Com os irmãos a gente aprende a dividir, compartilhar, colaborar e competir. A gente faz essas 4 coisas o tempo inteiro com o irmão. Os irmãos são laboratório existencial, né? E imagine, então, quando um desses irrompe, né, como a novidade que veio da Arapaia, na qualidade rara de superdotado. Imagine. Aparece como ficam os outros. Como fica a disponibilidade emocional da mãe, do pai, do resto do mundo, para olhar o desempenho mediano dos outros irmãos. O desempenho que pode ser, inclusive, em momentos de fracasso. Como é que essa família vai lidar ao mesmo tempo com um filho que é superdotado e o outro que toma bomba na escola? Como é que você ampara essas 2 circunstâncias dentro da mesma família? Então, a gente tem desafios aqui na convivência da diferença, porque aqui a diferença se coloca como uma categoria muito explícita e o garoto adolescente, né, que porta essa diferença, ele é muito seduzido, muito, mais uma vez vou usar essa palavra, muito fetichizado pela cultura. Vai todo mundo querer falar só dele, dos processos dele, das conquistas dele, né? E isso pode ser um sombreamento da biografia dos outros irmãos. Então, essas famílias muitas vezes precisam de ajuda para nivelar esse tipo de jogo de expectativa social, mas também familiar, né? Portanto, minha gente, ter crianças e adolescentes e adultos nessa condição
que é a condição com a qual vocês trabalham, eu acho belíssimo o trabalho de vocês, é acompanhar uma família fazendo uma jornada de muito tempo. E é uma jornada que envolve todas as pessoas da família. Todas as pessoas são transformadas em suas vidas pelo aparecimento dessa característica, né? E, para mim, a característica mais importante a ser desenvolvida na família, para a gente cuidar dela, é a resiliência. É a capacidade de transmutar o sofrimento em aprendizagem. É se colocar o tempo inteiro aprendiz da vida, em fazer de cada tropeço um passo de dança, como dizia o Fernando Sabino no Menino no Espelho. Então, fazer de cada tropeço um passo de dança, porque o filho pode ser de alta performance, mas os pais continuam sendo aprendizes de serem pais e mães, né? Então, existe um abismo entre a alta performance específica da criança e a nossa humanidade absolutamente frágil e volátil em qualquer tipo de identidade dos nossos filhos. Então, a gente precisa ajudar essa família para que ela se sinta coesa, né? Para que ela possa construir laços sólidos, mas que ela também possa ser adaptável, flexível para os vários tipos de necessidades, não só dessa criança, mas de todas as outras que existirem ali naquele núcleo familiar. E adaptável também para as outras circunstâncias da vida, porque essa família, ela faz uma grande transformação na vida dela para dar conta da experiência de ter um filho assim, mas as coisas acontecem com a família. Aí o pai adoece, a mãe fica desempregada. Tudo isso cursa com a trajetória desse estudante, né? Então, como é que a gente lida, por exemplo, com um momento em que essa criança ou esse adolescente sente que ele precisa diminuir o ritmo do investimento na atividade dele, em que ele é excelente, para dar apoio para uma mãe que está numa situação delicada de vida, né? Como é que a gente lida com a depressão, por exemplo, numa criança ou num adolescente desse tipo? Ou por um transtorno de ansiedade, né? Estou falando de depressão e ansiedade aqui como as metáforas mais visíveis, né, do aumento da saúde, dos índices de saúde, de questões de saúde mental no mundo inteiro por causa da pandemia. E, portanto, para terminar, eu quero só trazer uma ideia que está no bojo do título dessa nossa mesa, minha e do Afonso aqui. A identidade como transformação social. Então, essas crianças, esses adolescentes, eles fazem parte, sim, de um mundo de expectativa, às vezes dentro da família deles, dentro da comunidade deles, dentro da comunidade escolar, como se eles fossem as pontas de lança da transformação social. Que a partir deles, um mundo muito novo vai ser construído. Eu tô velho já, né? Tô velho, meia idade aí, mas quando eu me formei em psicologia, eu acho que o Afonso também, a gente não escutava falar com a profusão que a gente tem falado, por exemplo, de todos esses movimentos identitários, né? Sobre o movimento negro, sobre o movimento feminista, sobre as causas LGBTs. A gente pensar que isso também é identidade, né? Então, a gente precisa fazer a interseccionalidade de todas as características das nossas crianças, dos nossos adolescentes, porque pode ser que para eles, num dado momento, por exemplo, falar da identidade gay ou lésbica que ele porta e reconhece como dele, seja mais importante do que sustentar socialmente essa identidade com a performance do desempenho. Então, nós somos múltiplos, a nossa identidade é um mosaico multifacético. Todos nós que viermos a trabalhar com pessoas assim, precisamos cuidar para não reduzirmos essas pessoas somente ao seu desempenho. Essa identidade é uma identidade que clama o tempo inteiro por ser vista, reconhecida e legitimada em
todas as cores que ela puder existir e aparecer para o mundo. É isso, então. Vamos conversar, então, nas nossas perguntas aí. Muito obrigado. Ivan, antes de você falar, Andresa, deixa eu só expressar a minha admiração por essas duas falas complementares, né? Altamente complementares. Eu já conheci o Afonso de muitos anos, a gente tem uma caminhada em conjunto, né? Um dos nossos livros que... não aparece na minha tela. Que nós escrevemos, né? Mas assim dá para ver. Ganhou o prêmio Jabuti, né? E tem um artigo do Afonso muito interessante nesse livro, e da Ana Carolina, né? Sobre a questão da motivação. E é a primeira vez que eu escuto o Alexandre Coimbra a falar sobre essa área também, né? De uma forma tão válida e importante, né? Espero que tenham muitas famílias aqui também assistindo, e eu acredito que você fez várias perguntas que eu gostaria de ter as respostas para elas também, né? Que são perguntas que nós fazemos o tempo inteiro, na nossa prática também, né? Como ajudar essas famílias, como dar materiais, né, concretos para essas famílias trabalharem a identidade dos seus filhos superdotados. Então, só queria agradecer, porque foi um momento de muita aprendizagem aqui para mim. Tá? Andresa, pode ir em frente, desculpe. Nossa, eu estou, assim, realmente impactada pela riqueza das aprendizagens. E aí eu vou dizer, vou pegar carona na fala de algumas pessoas aqui no chat, porque eu acho que é fundamental para vocês, não sei se vocês estão conseguindo acompanhar, mas eu acho que é fundamental a gente destacar assim, o quanto o olhar sistêmico que ambos apresentaram em relação ao desenvolvimento da pessoa, esse ser tão singular, tão único e que precisa ser olhado nessa unicidade, no seu processo de desenvolvimento, né? O que faz a diferença para que ele aprenda, para que ele seja um expert? O que faz a diferença? O que lhe dá suporte, né? É essencial para que ele consiga tomar suas decisões, seguir nesse processo. Então, isso ficou assim, muito forte. E aí, assim como a professora Ângela, vou dizer a mesma coisa, eu queria ter... eu diria que, assim, eu nem ouso pensar que eu queria ter as respostas. Eu vou dizer que a tarde de hoje me proporcionou problematizações, reflexões tão profundas que vai demandar de mim assim, muitos estudos para que eu possa, mais do que nunca, refletir. Até que ponto, enquanto pesquisadora da área, estamos realmente olhando, né, cada pessoa para além da sua performance, por exemplo, né, que foi uma pergunta que foi colocada agora. E aí, eu queria destacar aqui no chat a fala, basicamente, eu acho que... desculpa, gente, coloquei aqui para não me perder e acabou despertando fora da hora. Então, eu queria destacar aqui, por exemplo, a fala exatamente da Flávia, quando ela diz assim, quantas provocações positivas sobre altas habilidades, sobre a superdotação foram colocadas aqui, principalmente em relação ao papel da família, a importância desses seres tão significativos na vida de cada pessoa, e a comunidade, né? Como o Alexandre colocou, família e comunidade se interligam, né? Se transformam num só nesse suporte. E aí, a Daniele diz assim, né? Excelentes considerações. Queria que todos que convivem com meu filho ouvissem essa palestra. Isso mostra o grau de significância que foi a fala de vocês e de contribuição. E aí, eu vou até... nós temos aqui 4 perguntas, eu acho que dá tempo. Uma das perguntas, nós temos, professor Alexandre, Afonso, nós temos 3 perguntas que eu queria saber se eu poderia lê-las e o senhor vai respondendo melhor? E aí as outras 2 são para o Alexandre, que eu também faço o mesmo processo. Então, primeiramente, as perguntas que estão aqui como o senhor percebe as contribuições da psicanálise no processo da área de altas habilidades de superdotação? A segunda pergunta é, do seu ponto de vista, qual a diferença entre o superdotado e o expert? E a terceira,
a identificação dentro do escopo da psicanálise pode estar na base do vínculo emocional? Ok, estou anotando aqui. Bem, então, a primeira questão, psicanálise e... desculpe, eu estava A primeira anotando e perdi. pergunta, as contribuições da psicanálise. Quais as contribuições da psicanálise para a área de altas habilidades de superdotação? Então, a psicanálise não tem assim um estudo de altas habilidades de superdotação. A teoria psicanalítica estuda seres humanos, a constituição do desejo e a constituição da subjetividade, não é? Em psicanálise eu trabalho basicamente com Freud e Lacan, não é? E com a inserção do sujeito na ordem simbólica. Essa aproximação da relação entre desejo e objeto de expertise sou eu que estou fazendo com muito cuidado ao longo das minhas pesquisas. É porque eu senti ali, nas teorias motivacionais que eu encontrei na psicologia, eu gosto muito das teorias do Mihaly Csikszentmihalyi, eu gosto muito, me aproximo muito dos trabalhos do Antônio Damasio, né? Mas eu não achei nada assim que se constitua de um modo mais profundo numa teoria plausível sobre como o desejo articula o desenvolvimento de processos de aprendizagem de longo prazo, de processos que começam e nunca terminam, né? Então, é basicamente isso. Agora, há um campo aí muito grande a ser explorado, né? Inclusive na relação familiar, no núcleo familiar, na relação entre pais e filhos, no modo como esse outro constituído esse grande outro constituído pela ordem simbólica se inaugura no sujeito essa necessidade de se relacionar com certos objetos epistemofílicos ou de perseguir certas pulsões vinculadas a certos objetos. É uma área onde cabe muita pesquisa e você é bem-vindo. Segundo, a relação entre superdotação e expertise. Bom, nem todo expert foi um superdotado. Quando nós estudamos experts em termos da sua infância, pegamos e olhamos regressivamente para a infância de experts, e alguns pesquisadores muito importantes fizeram isso, encontramos experts que, quando crianças, eram vistos como superdotados e como diferenciados e como muito inteligentes. Encontramos a maior parte dos experts vistos como crianças apenas normais e mais nada, e encontramos alguns experts que, quando crianças, eram até tidos como subnormais ou com desenvolvimento mais lento, não é? E que se tornaram muito bons em alguma coisa ainda assim. Não é? Inclusive, tem o caso famoso até do Robert Sternberg, que depois se tornou um estudioso de inteligência e de cognição. E Robert Sternberg, quando criança, ele fracassou em múltiplos testes de QI, por exemplo, que é uma coisa muito importante na tradição psicométrica americana, embora amplamente já questionada em termos da sua validade, desde que, em 1978, o Stephen Jay Gould publicou o livro A Falsa Medida do Homem, do homem psíquico, como ele escreve. Bom, e sobre psicanálise e desenvolvimento emocional, não é isso? A outra pergunta é o papel da identificação, né? E a terceira questão é o vínculo emocional, né? A identificação dentro do escopo da psicanálise pode estar na base do vínculo emocional? Sim, há um processo de identificação que, até que surja algo melhor para explicar isso, nós pensamos que está na base justamente desse vínculo emocional que o expert tem com o objeto de expertise. É muito importante dizer aqui, apenas comentando uma fala do Alexandre, que muitas coisas que ele falou encontram amplo respaldo nas pesquisas que eu tenho feito. Uma delas, por exemplo, em relação à própria visão de si que muitos experts têm em relação à sua performance. Eu encontrei em músicos, por exemplo, especialmente em músicos de orquestras profissionais sinfônicas que eu investiguei, que eles têm uma tendência a pensar que eles, enquanto pessoa, valem o que eles tocam enquanto músicos.
como eles nunca pensam que eles tocam suficientemente bem, porque por mais que os externos achem que eles tocam bem, eles sempre têm uma autocrítica que é maior do que, e às vezes não realista em relação ao modo como eles tocam, né? Mas como eles nunca acham que tocam bem o suficiente, então eles tendem a achar também que não são bons o suficiente como pessoas. Acabam sendo muito dependentes de adulação e acabam sendo muito facilmente destruídos por críticas, às vezes, relativamente leves, né? Então, existe esse problema que é sério dentro da performance expert, que é de alguém confundir o que é como pessoa, ou o seu ser, com a sua capacidade performática. E isso é uma tragédia que acaba trazendo muita gente para o meu consultório, né? É uma coisa com a qual eu tenho que lidar muito e que eu tenho tratado muito também. Tá? Mas é interessante que essas coisas se complementam tanto. É como o Alexandre colocou, né, a confusão do ser ao invés do fazer, como se fosse o ser simultaneamente, né? Esquecem o ser e só olham o fazer. Alexandre, na minha pesquisa, isso é uma realidade. Tem duas perguntas aqui para Alexandre, que é: como orientar a família de uma criança identificada como superdotada quando outros filhos não são superdotados, né? Como orientar essa família nesses processos que vão surgir, com certeza, pontuados aí por você como situações de rivalidade, disputa, né? Bom, a primeira coisa é a seguinte, a primeira coisa que precisa ser trabalhada nos pais é o nível de expectativa deles sobre cada filho. E como eles se sentem seduzidos. Eu estou usando esse verbo algumas vezes aqui hoje, né? Porque eu acho que é uma sedução da cultura. Assim, tipo uma medusa, assim, que fica petrificando os olhos e os corações das pessoas. Tem um filho superdotado, né? Então, o que isso faz com você? Para onde isso te leva? O que isso mexe com a sua vaidade? Né? E você vai transformar o seu filho num troféu que vai, inclusive, compensar os fracassos que você não conseguiu sustentar na sua história, que vai ocultar as escolhas que você não conseguiu fazer na sua vida. Isso é uma coisa que a gente precisa olhar para a gente, qualquer que seja o filho, mas o superdotado, ele traz isso com muito mais ênfase. Então, a primeira coisa é olhar para a gente, né? Como a gente é mobilizado emocionalmente por essa experiência e por todo esse afã que o mundo vai ter de olhar só para ele. Então, a coisa mais clara para mim numa família como essa é assim: como eu vou fazer uma ação clara com o mundo para o mundo não olhar só para esse filho aqui. Então, na minha fala de pai, de mãe, para o mundo, eu vou falar do desempenho normal, mediano dos outros filhos. E eu vou celebrar isso com o mundo. Eu vou fazer rituais dessas pequenas coisas que acontecerem com os meus filhos, né? Então, eu vou dar importância à biografia do outro. Isso acontece da mesma forma quando, por exemplo, você tem uma família com uma criança que, por exemplo, é um deficiente físico, né? As outras crianças podem perfeitamente ser atletas, se elas quiserem, mas aquele deficiente físico, se depois de 1000 sessões de fisioterapia, ele deixar de fazer isso e passar a fazer isso com o braço, a família pode fazer uma festa. Pode fazer uma festa para celebrar isso, né? Porque para aquela criança, para aquele adolescente, isso é passar em Harvard, entende? O delta de onde ele sai até onde ele chega é gigante, né? Então, esse tipo de consciência tem a ver com a noção de equidade, né? A gente está muito acostumado a pensar em igualdade, que é assim: um bife, 3 batatas fritas para você, um bife, 3 batatas fritas para você, um bife, 3 batatas fritas para você. Mãe, o Joãozinho pegou mais batata do que eu. Isso é igualdade, né? Mas a função de pai e mãe não é só fazer
um lastro de igualdade na família, de equidade, né? Do que cada criança precisa. Equanimidade, está dizendo aqui. O que cada criança precisa e como eu celebro. Gente, diferença não é para ser aceita nem tolerada, é para ser celebrada. A gente só vai ser um mundo que presta quando a gente celebrar a diferença, né? Então, que nós possamos fazer dentro das nossas famílias a celebração da diferença dos nossos filhos, né? Eu vou contar rapidamente uma história que eu vivi, que não foi com uma criança superdotada, mas foi com uma criança com câncer. A família passou um ano tratando esse câncer. Eu morava na Bahia, a família passou um ano tratando esse câncer em São Paulo. Eles tiraram licença sem vencimentos, os dois eram funcionários públicos, e na volta, as crianças chegaram para os pais e falaram assim, olha só, a gente pode ter vocês de volta? Aí os pais levaram um susto e os outros dois falaram assim, não, a gente entende, né, que o fulano correu risco de morte, e a gente estava angustiado, preocupado também, mas a gente ficou sem pai e mãe. Agora a gente quer vocês de volta. E aí essa família pediu terapia familiar porque eles não conseguiam. Eles estavam tão preocupados com a sobrevivência daquele filho que teve câncer que eles não conseguiam olhar para os outros dois. Então, eles precisavam de ajuda, né? Então, quando a gente sente que a gente está muito seduzido por alguma característica de um dos filhos ou por um tipo de biografia, a gente precisa pedir ajuda. Assumir que isso é parte de uma fragilidade da nossa condição parental, né? Pedir ajuda, não tem problema nenhum. A gente é uma comunidade para se ajudar e está tudo bem. A outra pergunta, acho que é um pouco correlata com essa, que é como trabalhar as projeções dos pais quanto à exigência constante em relação à performance superior dos filhos superadotados. Acho que, em parte... Não, mas eu tenho uma coisa para falar disso aí. Que é uma coisa assim... quando a gente projeta muito no outro, né, na condição de pai e mãe, e fica nesse nível de expectativa, eu sempre gosto de chamar os pais, o pai e a mãe, para conversar, para ter um papo reto, assim, ó. Vem cá, como é que eram as expectativas sobre você na vida? Vamos voltar lá para a sua infância. E como é que você vivia essas expectativas? Quais eram os olhares que te faziam tremer na base? Como é que você vivia isso? Não é agora, eu quero ouvir você, a criança que você foi, o adolescente que você foi. Pode ser a expectativa da professora, do mestre de jiu-jitsu, da avó, de quem quer que seja. Quem eram esses adultos? Como é que você sentia esse tipo de expectativa? E eu gosto de falar, sobretudo, de algum tipo de expectativa que esse pai ou essa mãe não conseguiram corresponder. Nós todos temos essas expectativas para contar. Nós todos temos essas histórias para contar. Na hora que eles se conectam com isso, eles falam assim, poxa, é verdade. Eu não posso fazer isso com meu filho. Não posso fazer isso com meu filho. Mas tem que sair daqui e chegar aqui. Esse trânsito, às vezes, leva algumas sessões. Mas a gente consegue sair dessa coisa. Eu tenho que, é importante que, força, foco e fé, não sei o quê, 1000 livrinhos de autoajuda, né? Mas tem uma coisa do coração que precisa ser integrado com a própria história infantil, né? Que, na verdade, nós, pais e mães, somos aprendizes, né? A gente fica assim, posando de sabido, mas a gente está aprendendo. Esse negócio é uma bagaça louca. A gente não sabe muito bem o que vai fazer, a gente morre de medo enquanto está criando, a gente chora todo dia, preocupado, com medo, não sabe se está fazendo certo, se esse troço vai dar ruim, né? Então, então esse negócio é de tanta vulnerabilidade, né, que a gente precisa de apoio, né? Não são só os pais e mães de crianças superdotadas, todos nós, todo mundo aqui que tem, assim, levanta aqui a mão, irmã, se você não é essa pessoa que chorou largada no sofá em algum momento da quarentena, eu não aguento mais,
Meu Deus, que vida é essa? Eu tô descontrolada, meu filho está descontrolado, né? Então, essa condição, ela precisa ser colocada socialmente. A gente tem que sair dessa bolinha de que quem pariu Mateus que o balance. Eu odeio esse ditado, sabe? Assim, todo mundo tem que balançar esse Mateus, o mundo inteiro tem que ajudar essa mãe a balançar esse Mateus, né? O mundo inteiro. É isso. Antes de passar para a Michelle, eu vou pedir só um segundinho, Michelle, para dizer assim, que a fala de vocês, ela foi extremamente significativa, ela criou um eco muito forte, acho que não só no meu coração, mas no coração de todo mundo que está aqui, e ficou muito forte também a importância, dentre tantos desafios, eu acho que a pandemia veio esfregar, mas ainda dizer assim, olha, a educação que a gente tem, ela não serve mais como único caminho, né? Vamos romper com isso, romper com paradigmas, repensar, desenvolver uma educação disruptiva, mas essencialmente uma educação que respeite a diferença, que valorize a diferença, que promova a equidade, é dar a comida de acordo com a fome, né? É olhar cada sujeito na sua unicidade. E aí um outro aspecto que para mim ficou muito forte também é o quanto todos nós, pais, educadores, né? Os sujeitos significativos desse sujeito que estão dia a dia com ele, no processo de auxílio na construção da sua identidade, das suas subjetividades, tenham também um suporte, um desenvolvimento de um trabalho socioemocional. Isso lança para a gente, que atua nessa área, um desafio maior que vamos desenvolver um trabalho socioemocional não apenas para a pessoa com superdotação, mas a família também precisa muito, né? Então, a minha palavra hoje, ao final, é gratidão. Gratidão pelo compartilhamento de ricos saberes que vocês trouxeram para a gente. Gratidão, digo eu aí, por essa participação, de ter podido falar que, meu Deus, vou falar no... Afonso já imaginou isso? Eu não tenho nem roupa, falar no mesmo dia de Edgar Morin, velho. Não tem roupa para isso, não. Mas, gente, muito obrigado também, do fundo do coração. Fiquei muito feliz de estar aqui. Eu também. Muito bom. Aprendi muito com você, Alexandre, e gostei muito mesmo. Eu achei esse painel fantástico, maravilhoso, né? Agradeço mais uma vez, tanto eu quanto o Nuricel, estamos muito voltadas para o desenvolvimento dessas crianças, desses jovens, desses adultos com altas habilidades, queremos fazer as coisas acontecerem, e para isso a gente precisa desse entendimento, né? Do que ocorre com elas, do que ocorre em seu redor, do que ocorre com a família e como promover esse desenvolvimento. Fantástico, muito obrigada, Afonso, muito obrigada, Alexandre. Um bom Olha, eu quase esqueci de congresso para todos. Quase esqueci de agradecer a Amanda, também nossa intérprete de Libras, que pôde promover a acessibilidade, sim, né? Mas eu Amanda, acho que a conexão dela caiu agora. Mas muito obrigada, e toda a equipe da Alfalume que está sendo maravilhosa. Obrigada, André. Agradeço a cada um dos palestrantes pela excelente palestra que vocês fizeram. Agradeço a Andresa pela moderação, Ângela Vigorim por suas palavras. E eu gostaria de convidar todos para continuar nos acompanhando. Encerramos aqui o painel do Combrage com o tema Motivação e Protagonismo na Perspectiva da Transformação Social. Às 17 horas teremos a palestra, nossa última palestra magna com Edgar Morin, e logo em seguida faremos o encerramento do nosso congresso na mesma tela onde está sendo passada a palestra magna do Edgar Morin. O Conexões é uma realização pela parceria do Combrage e Instituto Alfalume, e gostaria que vocês continuassem conferindo mais informações sobre como acessar a próxima palestra do nosso Congresso Conexões em nosso site oficial, disponibilizado no chat dessa transmissão. Aguardamos vocês. A gente pode sair, gente? Pode, né? Pode sim, Alexandre.